Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, vamos continuar aqui. A gente está agora na nossa segunda aula de Direito Penal, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do crime, a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação da lei penal, tá? Bom, para a gente começar, a gente tem que ter essa noção de que a aplicação da lei penal no Brasil, né? Ela vai estar disciplinada no Código Penal Brasileiro e na Constituição, e ela vai dizer a respeito a fatos que ocorrem dentro do território nacional, tá? Então, a territorialidade é um dos fatos importantes ali para a lei penal, a aplicação da lei penal brasileira, tá? Isso independentemente da nacionalidade do agente, tá? Então, crimes também cometidos fora do território nacional, se o agente for brasileiro, ele pode, né, ser ali punido também no exterior e cumprir a sua pena no Brasil também, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Bom, a aplicação da lei penal brasileira, ela é de competência dos juízes, né, dos tribunais, ali conforme as suas jurisdições, mas dependendo da natureza do crime, essa competência para julgamento vai ser distribuída, tá? Então, vai ter ali umas competências diferenciadas, a gente vai falar disso já já. No Brasil, a gente adota a legislação, né, adota o sistema penal misto, né, que mistura um pouquinho do sistema acusatório com o sistema inquisitivo, mas a gente está com um pezinho mais no acusatório ali, uma vez que há a separação entre os papéis de acusação e defesa e o juiz toma sua parte ali de isenção, tá, de imparcialidade. A ação penal no Brasil, ela pode ser pública, né, ou pode ser privada, e aí vai depender ali do tipo de crime cometido, tá? E aí, para isso, a gente vai começar a estudar o crime em si. A gente vai começar a estudar uma das partes que os estudantes de direito mais gostam dentro do direito, né? Que é estudar a teoria do crime. E a gente primeiro começa com a ideia de diferenciar, né? O que é um crime, o que é um delito e o que é uma contravenção. E aí eu já te digo, crime e delito, na realidade, é a mesma coisa, tá? Crime e delito são as infrações penais mais graves, digamos assim, e a contravenção, a grande diferença, né, entre o crime e a contravenção é política, e o legislador, ele definiu que a contravenção é um crime, só que um pouco menos grave, né? O porte de arma, por exemplo, ele era uma contravenção, né, até 97 e 2003, quando foi regulamentado, ele passou a ser um crime, tá? Então, há essa modificação ali do entendimento político sobre a questão da conversão entre contravenção e crime, diretamente falando, tá? E aí a gente também precisa diferenciar o que é um ilícito no ramo penal e o que é um ilícito no ramo civil, tá? Um ilícito no ramo penal, ele vai envolver uma conduta grave que vai ser tido como consequência a aplicação de uma pena. Já no ilícito civil, a gente vai ter uma violação de um direito individual, né, de uma relação jurídica ali, cuja consequência é a reparação de um dano causado ou de alguma sanção de natureza civil, tá? Então, as duas ações seriam ilícitas, digamos assim, mas o bem jurídico que elas tutelam seriam diferentes, né? No caso do crime, o bem jurídico tutelado ali é a vida, o patrimônio, né? Uma série de bens jurídicos ali específicos que a gente vai ver mais pra frente, tá? Bom, o que é um crime, então, especificamente? Aí eu já digo pra você, o Código Penal não especifica o que é um crime, tá? Não diz pra nós, um crime é isso, e nem dá, por exemplo, critérios pra gente distinguir do que é uma contravenção. Na verdade, toda a teoria do crime que nós temos é doutrinária, uma vez até que o nosso código, ele é de 1940. Então, toda
toda a legislação penal que nós temos é de 1940 e a partir dali de 1940, que historicamente é ontem, a gente está criando toda, né, a doutrina vai criando ali toda a conceituação ali dos elementos que a compõem, tá? E aí é o seguinte, o conceito de crime, ele vai ser analisado sob 3 perspectivas. Primeiro, aspecto material. O crime vai ser toda conduta que lesiona ou coloca em risco um bem jurídico importante para a sociedade, tá? Então, é um bem jurídico, é importante para a sociedade? É o bem material que a gente está observando, tá? Esse é o aspecto material. E esse aspecto material, ele vai buscar entender ali a essência do crime, a essência daquele ato e vai tentar entender por que aquele ato é considerado um crime ou não, né? E aí, no caso, o crime, né, ele vai ser entendido como um ato humano de forma intencional ou de forma não intencional ou negligente, no caso da omissão, que lesa ou coloca em risco algum bem jurídico essencial para a coexistência pacífica da sociedade, tá? Então, a gente está falando do bem jurídico em si. Já no aspecto formal, o crime é toda conduta que viola uma lei penal, tá? Então, agora a gente vai olhar para o lado formal. Quando a gente vê o aspecto formal, a gente olha para a legislação. E o que a legislação diz para nós que é um crime? Foi contra aquilo ali, é um crime, tá? Já o aspecto analítico, e aí é esse ponto que a gente começa a estudar mesmo a teoria do crime, diz para nós que o crime é um fato típico, ilícito, culpável, tá? Embora a gente vai falar sobre essa concepção tripartite aqui, que esse conceito tripartite ele está começando a cair um pouco mais, né? A maioria dos doutrinadores utilizam a concepção bipartida, e eu já vou explicar por quê, mas a ideia é que esse conceito, ele ajuda a decompor o crime, digamos assim, em seus elementos essenciais, e aí isso ajuda a entender um pouco melhor a ideia da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade, tá? A função desse conceito, né, de ter esse conceito de forma analítica, é tentar entender todos esses elementos que influenciam ali no cometimento, né, na análise desse tipo jurídico que a gente tem ali do crime cometido, né? Bom, olha só, acabei de falar sobre essa ideia de conceito bipartido e conceito tripartido, como assim? Quando eu digo para você que o crime, né, ele é fato típico, ilícito ou culpável, eu estou falando de teoria tripartida. Quando eu falo que é um fato ilícito, um fato típico ilícito, eu estou falando de teoria bipartida. E por que isso é importante você entender? Porque a culpabilidade, ela não vai integrar para alguns doutrinadores, né? Isso aí é uma briga doutrinária. A culpabilidade, ela não vai integrar o conceito de crime, uma vez que esse juízo de reprovação, a culpabilidade, aconteceria depois do fato já ter sido cometido, tá? E aí é a hora que racha a doutrina no meio ali, e fala, alguns vão para o lado bipartido, outros vão para o lado tripartido, tá? No caso da tripartida, né, essa visão, ela foi predominante ali no século XIX, tá? Foi muito predominante ali, mas com o advento do finalismo, houve essa compreensão melhor, né? À medida que os estudos vão avançando sobre a teoria do crime em si, você vai entendendo um pouquinho melhor que, por exemplo, a culpabilidade é um juízo de valor que ocorre depois que o ato já foi cometido, então você não tem como mais incluí-la de algum modo, né? Então ela acaba perdendo relevância como elemento constitutivo do crime em si,
tá? E aí, para a gente entender, né, essa teoria, a gente vai desmembrar agora. A gente vai falar sobre essa ideia de fato típico, né? O que é um fato típico? O fato típico é a conduta humana, tá? É o que a gente faz, a ação ou omissão. E aí a conduta, ela pode ser, né, feita ali por ação ou por omissão, dolosa ou culposa, tá? Praticada ali pelo agente, pelo ser humano. Ela é uma visão, né? Aí a gente vai falar da visão finalista do fato típico, que é, né, composta pela conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. O nexo de causalidade, né? Aliás, o resultado é o efeito prático dessa conduta. O nexo de causalidade era eu conseguir lá a ligação entre a minha conduta e o resultado, né? E a tipicidade é a adequação dessa conduta ali dentro da minha lei penal, tá? Ser ilícito, por sua vez, então, ser um fato típico é constituir esses 4 elementos, tá? Ser um ilícito deve ali representar que a atitude a conduta do agente, né, ela vai ser contrária ao ordenamento jurídico, então isso é claro, tá? A conduta, ela só não vai ser considerada ilícita quando a gente houver as causas de excludente de ilicitude, lá do 23, tá? Que é o estágio de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Então, não sendo uma dessas 4 possibilidades, mas tá na norma, é um ato ilícito, tá? Ou então também, né, quando não tenha problemas com consentimento, né, uma causa de exclusão da ilicitude ali é o consentimento do ofendido, e aí esse consentimento ele tem que ser dado de forma capaz, né, o ofendido ele tem que ser capaz para dar esse consentimento, o bem jurídico tem que estar disponível, o consentimento tem que ser dado anteriormente, né, ou simultaneamente ali, e qualquer dessas, da falha, né, desses requisitos causa ali a ilicitude do fato da mesma forma, tá? Então, inicialmente, estar na legislação, estar incluído como no ordenamento jurídico ali, torna esse ato ilícito. E aí a culpabilidade, que é essa outra ideia que a gente vai conversar, é justamente esse juízo de reprovação pessoal que se faz, né, sobre o agente ali na hora do cometimento de uma conduta ilícita. A gente vai falar na próxima aula um pouquinho mais sobre esses pontos, né, mas a gente tá ali tratando da concepção finalista, né, que é essa que a gente utiliza atualmente. A culpabilidade, ela é composta, né, pela imputabilidade, ou seja, a possibilidade de que o agente entenda que o caráter do que ele está cometendo é ilícito, né? Então ele tem que entender e agir de acordo com esse entendimento. O potencial, né, de consciência dessa ilicitude, ele tem que conhecer e saber dessa ilicitude, então é algo realmente desejado, e a exigibilidade de conduta diversa, então ele poderia agir de uma forma diferente, não age porque ele não quer, tá? Ponto. Essa aqui é a teoria do basicão, a teoria básica ali do crime. Na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais nessa ideia de fato típico e a gente vai destrinchar o fato típico, a consumação e a tentativa, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco pela tutoria, faz os seus exercícios ali no material direitinho e estou à sua disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.